Eu queria pedir para que se fale sobre a mente, principalmente na formação do pensamento. Como o pensamento cria forma, se é realmente através da mente, e a diferença do pseudo-pensamento que surge no cérebro para o verdadeiro pensamento que tem uma abrangência infinita através do tempo e do espaço e que parte do espírito. A pergunta sobre o que é a mente guarda várias possibilidades de resposta, mas a mente pode ser compreendida como a tela em que o espírito imprime as suas ideias, para que possa, a partir dessa primeira impressão, um mecanismo de display, perceber os próprios pensamentos, questioná-los, refletir acerca deles e decidir se os mantém ou se os modifica. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo Reflexão das Ideias, descreve a partícula de pensamento, o psi-átomo, como uma partícula com propriedades específicas, formando um campo muito peculiar de energias, com forma definida, configuração eletromagnética, peso, cor, cheiro, propriedades, portanto, organolépticas, a partir dos quais o espírito que o irradia forma correntes vibratórias a que se dá o nome de pensamento. A mente é um agregado dessas correntes de pensamento. Ao longo da evolução biológica, desde o mineral ao reino viral, que é caracterizado por proteínas com estrutura cristalina como a rocha, mas com código genético para permitir a evolução, ao reino monera, das bactérias, ao protista, dos protozoários, ao fungi, dos fungos, ao metáfita, ou plantae, dos vegetais, ao metazoa, ou animalia, dos animais, do qual nós fazemos parte, o princípio inteligente navega durante 1,5 bilhão de séculos, segundo André Luiz, para adquirir as faixas inaugurais da razão. Nesse périplo de evolução, todas as sensações que recebemos são informações. Todas as sensações que são informações são aglutinadas em ilhas de semelhança de significados e significantes, de signos linguísticos. Estas ilhas formarão arquipélagos de informações que se interrelacionarão. A partir do interrelacionamento, o espírito começa a notar semelhanças e diferenças entre essas diversas ilhas nos arquipélagos de pensamento. O fluxo dessas ideias dá-se o nome, então, de pensamento, do latim pesare, medir, comparar. E através desses pensamentos surge um pensamento superior, quando o conjunto dos pensamentos, memórias, sentimentos e sensações se auto-percebem e criam um pensamento chamado eu, a partir do qual eu estabeleço uma relação objetal com o universo, em que aqui eu estou e fora de mim estão os outros, no processo chamado individualização do princípio inteligente. A partir desse momento, o princípio inteligente começará a aprofundar a percepção sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, permitindo que a consciência profunda, que a psicologia chamou de self, venha à tona, e a partir disso, ultrapassando os 5 sentidos conhecidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, transcendendo o 6º sentido, a mediunidade, como definiu Charles Richer no seu Tratado de Metapsíquica Humana, encontramos o 7º sentido, a intuição superior, de que nos fala Francisco de Assis e Jesus pela psicografia de Pietro Baldi em A Grande Síntese. Nesse trajeto evolutivo, a mente é o espelho onde se refletem todos os pensamentos do espírito, a partir dos quais ele pode julgar-se a si próprio no seu processo evolutivo. Não devemos levar em consideração a mente como sendo algo real em si próprio, mas sim o resultado dos nossos pensamentos, cabendo-nos aprofundar o entendimento dela para a superarmos na direção do self e da intuição divina.
Por favor, ante alguns distúrbios psicológicos, como podemos identificar se a sua causa é proveniente do próprio ser ou de algum tipo de obsessão? Essa pergunta é muito oportuna. O mais importante não seríamos detectar a origem do distúrbio, mas entendermos que existe processo obsessivo sem doença mental. Mas não existe transtorno mental sem um processo obsessivo. Quando o processo obsessivo não ajuda a provocar o fenômeno patológico, o indivíduo, por não conseguir, através do seu distúrbio, manter uma constância na sua própria mente, ele naturalmente gera um campo de radiações dissincrônicas com a sua realidade interior e atrai espíritos com talante vibratório assemelhado a ele. Portanto, o mais importante é que nós entendamos as nascentes dos sentimentos, dos pensamentos que nós veiculamos, porque se não for causa, poderá ser efeito. O mais importante é que nós entendamos que os espíritos desencarnados gozam de cidadania entre nós, queiramos ou não que isso aconteça. E nós necessitamos sustentar vibrações elevadas para os ajudar a encontrarem a própria consciência e para nos desvincularmos de condutas e pensamentos negativos. Carl Gustav Jung costumava dizer que aquilo que eu não vejo dentro de mim, eu busco fora de mim, e chama isso de destino. Todas as vezes que vemos condutas tipificadas, estereotipadas, que o indivíduo nos busca e fala, eu só passo por tais situações, eu só atraio tais situações, o indivíduo está projetando para fora de si uma realidade cujo ponto cego se encontra dentro dele e que ele precisa observar. Por isso Jesus dizia, olhai, vigiai e orai, pois não sabeis nem quando, nem onde. E você citou alguns autores importantes para nós todos, na nossa academia, mas eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais para as outras pessoas, os outros profissionais que estão aí, esse paralelo com César Lombroso, que você bem explica que a teoria dele era mais fisionômica, não é isso? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Cesare Lombroso, assim como Lavater, foram os criadores da teoria da fisiognomonia, do reconhecimento através da face das características psicológicas, da índole, da formação do caráter de determinados indivíduos. No estudo da criminologia, sobretudo, Cesare Lombroso e Lavater, que reencarnaria adiante no Brasil como Eurípides Barçanufo, em Sacramento, apresentaram a teoria médica da fisiognomonia, que foi descartada por preconceito pela psiquiatria forense algumas décadas após. Retomando esse pensamento, William Reich, que estudou as formações e as couraças de caráter musculares e viscerais, como Alexander Lowen, John Pierracos e outros, em associação ao pensamento também encontrado no Huan Di Neiding, o livro do Imperador Amarelo da Medicina Chinesa, e todos os livros que dele derivaram, observa-se em ambas as áreas do conhecimento, no Oriente e no Ocidente, uma confluência no saber, o que mostra que a verdade não pertence a um homem e ela pode romper de súbito em várias regiões do mesmo planeta. Tanto na medicina chinesa, quanto na medicina ayurvédica, tanto quanto na fisiognomonia e também na terapia corporal haitiana ou neo-haitiana com seus discípulos, vamos encontrar os mesmos subsídios que vão mostrar que o espírito imprime na sua face as suas características emocionais. Isso não constitui uma teoria absolutista. Na China, muitas vezes, alguns políticos são levados a fazer cirurgias plásticas para ocultar sinais que eles sabem que os especialistas em medicina chinesa saberão localizar como sintomas de psicopatia, de transtornos sociopáticos, de manipulação de massas. Eles são levados a cirurgias plásticas para tirar os sinais e assim ludibriarem melhor a população nos momentos do pleito e do voto. Mas Reich conseguiu observar isso da mesma forma, mostrando que a verdade, quando é real, como diria Allan Kardec, ela tem a sanção do tempo, e se ela não é verdade, ela cai por terra.
Então a teoria outrora relegada a segundo plano, como supersticiosa, com Cesare Lombroso e com o nosso Lavater, ela encontra respaldo no pensamento da medicina chinesa, ayurvédica, como na teoria de Reich, Lowen e Pierre Hacos. Nós vimos aqui reflexões hoje a respeito da busca que a gente deveria fazer sobre a autenticidade, de nós não imitarmos o modelo, seguirmos o modelo, mas sermos de acordo com aquilo que nós podemos, né? Então eu pergunto, como que a gente poderia conciliar isso, semelhante liberdade, com postulados religiosos que nos levariam a evitar o mal? A autenticidade está em você aceitar aquilo que você é. Ninguém é capaz de empreender reforma íntima se já se acha perfeito ou se mente para si próprio sobre as suas características mentais e emocionais. É necessário que o indivíduo assuma sinceramente as suas dificuldades. Há indivíduos que adentram uma área qualquer de trabalho, seja na seara espírita ou em qualquer outra religião, e diz: tal trabalho não me cabe porque eu me sinto muito pequeno para realizá-lo, escamoteando a falta de coragem de fazer ou a incompetência, alegando com aquela falsa simplicidade uma humildade que está longe de possuir. Na casa espírita, por exemplo, vamos ver indivíduos que chegam e dizem: eu não posso ser médium. Para ser médium eu preciso evoluir muito. Então eu vou levar cestas básicas para os necessitados. Nós não sabíamos que mediunidade constituía em prêmio, pois que todo aquele, segundo o capítulo 14 do livro dos médiuns, que percebe a presença em menor ou maior grau dos espíritos é por este fato médium. É uma faculdade orgânica e muito antes de ser dom ou prêmio é calvário, prova e expiação para o seu portador. Então vemos que há indivíduos que, com medo de assumirem a mediunidade como trabalho, por falta de coragem de empenho, talvez por preguiça ou outras possibilidades neuróticas da criatura, defende-se do trabalho, alegando que o trabalho de entregar a cesta básica é mais simples do que a mediunidade. O contrário também ocorre. Alguns dizem que, para entregar uma cesta básica ao necessitado, eu preciso de um desenvolvimento moral maior, porque eu preciso conseguir me conectar com o outro, ter empatia. E como eu não consigo isso, eu vou para a mediunidade, que é mais simples, achando que fugindo para a zona mental para se comunicar com os espíritos, não é necessário empatia. Não sobram possibilidades para enterrarmos os talentos debaixo da terra. A parábola em que o servo enterra os talentos e diz ao Senhor que tinha medo é presente a todos nós. A nossa tarefa primordial é de sermos sinceros, sine cera, transparentes a nós mesmos, aceitarmos aquilo que nós ainda não conquistamos, aceitar aquilo que ainda não conseguimos lograr e nos empenharmos para fazê-lo. As criaturas não devemos, nenhum de nós, encarnados ou desencarnados, mentirmos quando temos ciúme, mentirmos quando somos egoístas, não mentirmos se somos maledicentes, mas encarar o fato de que é uma tendência inata trazida que merece combatida e que, se ainda não foi vencida, um dia a será. Certa ocasião, trazido a um questionamento filosófico, um mestre indiano, Bhagavan Sri Rajneesh, com um outro mestre yogin, começou a conversar sobre as falhas morais que impedem a iluminação. Conhecido, apesar das controvérsias, como Osho, Bhagavan Sri Rajneesh perguntou então ao outro mestre yogin qual era o último desafio para a criatura humana evoluir. E ele disse: o apego. E então Rajneesh perguntou: mas como vencer o apego? Complicado, disse o outro mestre. Mas como assim? Porque quando você começa, Osho, a refletir acerca do apego e de que você necessita se livrar do apego, você se apega à ideia de se livrar do apego, isso também é apego. E ele disse: meu Deus, não vou conseguir. É verdade, você se apega à ideia do desapego. Então eu devo trabalhar para não me apegar à ideia do desapego? Claro que não. Você agora vai se apegar à ideia de se desapegar da ideia do apego, isso também é apego. E ele ficou mais confuso, mas como fazer? Fique atento ao seu apego. Quando perceber que ele vai se apresentar, supere-o. Apenas aceite que ele está ali e preste atenção a ele. Se você der muita atenção ao apego, tentando se desapegar, isso também é apego.
E assim acontece. Há criaturas que dizem: eu vou vencer o orgulho. E não há nada mais orgulhoso do que alguém dizer isso. Eu vou deixar de ser egoísta já. E não há nada mais orgulhoso e arrogante do que isto. Mas se eu percebo que eu sou egoísta, se eu percebo que eu sou vaidoso, não é autoestima, se eu percebo que eu sou apegado aos prazeres, basta que eu permaneça atento para que eu fique um passo à frente de mim mesmo. E diante da oportunidade do ato, eu exerça meu livre-arbítrio e resista ao mal. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo recomenda que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, mas que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Se os espíritos ou Kardec tivessem escrito que o verdadeiro espírita é um espírito perfeito, não haveria necessidade da reencarnação, porque seríamos espíritos sublimes, e nós não somos. Então, se somos reconhecidos por sermos espíritas, pelos esforços que empreendemos para domar as inclinações más, o passo essencial é ficarmos atentos às nossas falhas morais, aceitarmos que elas ali estão, não nos permitirmos apaixonar por elas, nem nos horrorizar por elas, ficarmos atentos e sermos felizes. Marcelo, você fez um comentário, acho que eu entendi assim, e eu queria te perguntar se quando a perda do timo, através da timectomia, se tem consequências no comportamento emocional. Nós não teríamos condição de explicar um caso isolado. O timo é uma glândula que na matéria é responsável pela maturação dos linfócitos T, timo dependentes. Os linfócitos T mapeiam no nosso genoma aquilo que se chama HLA-B27, ou complexo de histocompatibilidade. Em linguagem humana, porque isso é uma linguagem quase extraterrestre, aliás, falar em medicinês é um jeito de assassinar em grego, conta algumas anedotas. O indivíduo que possui o mapeamento desse complexo genético, ele tem nas células T linfocíticas a capacidade de reconhecer aquilo que no patrimônio orgânico próprio é pertencente ao self, ao ser, ou é not self, não pertencente ao ser. Por exemplo, se você apresenta uma doença chamada tiroidite de Hashimoto, ela é uma doença a partir da qual o seu organismo geneticamente detecta que as proteínas que estão presentes na tireoide não são compatíveis com o código genético. Entendendo então que aquela tireoide não pertence ao organismo, porque ela não tem um crachá que a define como pertencente para aquele organismo, anticorpos são fabricados, antiperoxidases, antitiroglobulinas, antimicrosomais, e esses anticorpos começam a destruir a tireoide, provocando uma ruptura na cápsula, liberando hormônio em grandes quantidades, provocando arritmias cardíacas, crises hipertensivas e outros fenômenos caracterizados pela tempestade tireoidiana e que logo após cessam com a destruição da tireoide, quando o indivíduo então passa a necessitar do hormônio levotiroxina sódica 4, que é aplicado nas pessoas sob diversos nomes. A partir desse momento, observa-se que o timo tem uma importância muito relevante, porque é ele que mapeia essas questões, mas isso acontece na primeira infância. Uma vez mapeado, o código genético decifrado, as memórias genéticas ali estão. Então, se você realiza uma timectomia na idade adulta, você vai ter alguns prejuízos, mas não vai deixar de ter reconhecido já o seu padrão genético. Por exemplo, quando acontece um timoma, um tumor de timo, que pode provocar miastenia graves, quando o indivíduo passa a criar anticorpos contra a conexão das fibras musculares e os sistemas nervosos periféricos e centrais, e o indivíduo perde a capacidade de contrair a musculatura e morre normalmente por asfixia numa prova terrível e muito dolorosa. Então, o timo, uma vez retirado, vai promover alguns prejuízos. Mas se ele não for tirado na idade do mapeamento, ele não vai interferir no mapeamento. Agora, se um indivíduo necessita retirar o timo, eu me perguntaria, e quando falo isso, falo por experiência pessoal, não baseado em nenhum livro, de modo que posso ser contestado com absoluta tranquilidade, mas uma vez que o timo é responsável
por eu perceber aquilo que sou eu e aquilo que não sou eu. No momento em que eu retiro esse timo, eu tenho que perguntar se a criatura que possuía esse timo era alguém que se reconhecia como um eu, ou que problemas mentais ela tinha em níveis profundos, a ponto dela perder a capacidade de reconhecer essa glândula como sua. Ela tem algum transtorno, com certeza, em chakra cardíaco. E ela necessita de terapêutica para isso. Eu queria que você nos orientasse, por favor, o que vem a ser as noures que o Pietro Baldi nos fala. Tá? Noures. As noures ocorrentes do pensamento superior são um mecanismo através do qual entidades de alta envergadura se comunicam à Terra. Muitas vezes os indivíduos pensam na mediunidade como ela é conhecida e concebida nas casas espíritas, mas as faculdades mediúnicas e anímicas modificam-se com a evolução do espírito, atingindo proporções muito superiores às quais nós conhecemos. As noures se enquadram nessas faculdades superiores em que poucos médiuns são dotados dela, porque elas exigem um grau de autoconfiança muito grande, sem auto-orgulho ou auto-paixão, para que possam ser instrumentos de entidades de grande patamar vibratório que conseguem ser infiltradas e se manifestarem nesse plano. Posso fazer uma pergunta? Há algum paradoxo entre a necessidade da reforma íntima e a autenticidade do ser? Sem dúvida. Não um paradoxo, mas existe uma grande importância dos dois. A reforma íntima não consegue ocorrer sem autenticidade. Há indivíduos que querem se reformar de fora para dentro. Então adquirem o verniz e a aparência da reforma. Há indivíduos que se encontram com a doutrina espírita, entendem racionalmente os seus postulados, mas emocionalmente não realizaram a integração entre a razão que compreende e a emoção que ainda não sentiu. Outros sentem-se emocionados na casa espírita, numa instituição, mas não conseguem compreender aquilo que sentem. Em todo indivíduo que há uma desconexão entre o campo emocional e o campo racional, teremos problemas certos no campo evolutivo. A autenticidade ela é necessária, porque se o indivíduo aprende um postulado doutrinário e começa a se comportar de acordo com o postulado sem uma integração emocional, essas forças antagônicas lhe farão mal. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Alguns anos atrás, atendendo uma paciente, ela se apresentou a nós como uma espírita trabalhadora e militante assídua no movimento espírita de São Paulo. Uma pessoa valorosa, advogada, muito inteligente, realizando vários trabalhos de evangelização, atividades mediúnicas, palestras e outros. E ela adotou todos os seus filhos, e são vários. Uma dessas filhas adotivas, ela descobriu mais adiante que ela só se relacionava com pessoas que pertenciam ao crime organizado. Todos os seus namorados eram traficantes ou assaltantes ou criminosos, e ela se ressentiu profundamente do fato. Mas entendendo que se tratava de uma filha adotiva, cuja origem se perdia nos anais da região onde foi adotada, ela nos buscou para ser aconselhada sobre o que fazer com aquela menina. O pior das circunstâncias ocorreu, porque um dos seus namorados filmou uma das relações sexuais que teve com a menina e publicou no YouTube, na internet. Numa cidade do interior de São Paulo, com pouquíssimos habitantes, o comentário foi absurdamente generalizado, que a filha daquela membro espírita havia se corrompido. E começaram a atacar aquela mulher valorosa. Ela ficou extremamente mal com aquela situação, tentando orientar a filha, ajudar a filha que não a respeitava de modo algum, e muito menos ainda desejava conhecer o espiritismo ou Allan Kardec. Ela então começou a desenvolver um quadro de artralgia. Começou a ter dores nas articulações dos joelhos, dos pés, das mãos, dos cotovelos. Mais adiante foi fazer alguns exames e deu-se conta que estava com elevação dos anticorpos antinucleares, os fatores antinucleares celulares. Ela estava produzindo substâncias que atacavam o núcleo das suas células, começando a atingir a tireoide, os rins e as articulações.
e recebeu o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Nos procurou. Ao chegar à consulta e a narrar a situação sobre o lúpus, nós deixamos ela narrar toda a sua história, chorar a situação da filha, e no momento em que ela parou para ouvir os nossos raciocínios, nós perguntamos para ela: você consegue se dar conta de que você está se suicidando? E ela parou apavorada e disse: não, jamais, eu sou espírita. Pois é, há várias formas de se suicidar, e tem uma forma de se suicidar muito caprichosa e muito honrosa, entre aspas, se é que poderia ser. Imagine só, dar um tiro na cabeça é um crime claramente perceptível. Tomar um veneno, igualmente. Atirar-se de um prédio, enforcar-se. Há várias modalidades de autoagressão que nós reconhecemos claramente como suicídio. Mas observe uma coisa: você é espírita há 20 anos, conhece Kardec profundamente, conhece a psicologia com alguma profundidade, assumiu o compromisso de adotar 4 filhos que não nasceram através de ti e que vieram de famílias que os abandonaram e você os recebeu. Você sabia que estava diante de uma prova. Porém, a partir do momento em que a sociedade da cidade onde você mora acusou você e apontou-te o dedo, porque você era a mãe de uma prostituta que namorava um traficante e que ainda aparecia no YouTube, o sofrimento psíquico foi tamanho e a vergonha que você sentiu, que você gostaria de não estar aqui. Mas como você é espírita, você não pode se matar porque é crime. Você raciocinou assim: não posso me matar porque sou espírita. Você não pensou: não vou me matar porque não devo, porque não sou eu que estou errando, é minha filha. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, ela é que não quis aprender. Ela tem mais de 20 anos, prostitui-se porque quer, sai com traficantes de droga porque assim o deseja. Não foi por falta de Jesus, por falta de Kardec, por falta de exemplos, porque a sua conduta é exemplar. Mas a partir do momento em que você foi ferida no movimento espírita da sua cidade, em que as pessoas pararam de falar com você porque você era mãe da prostituta, esse sentimento de ofensa lhe fez muito mal, e você queria morrer. Você queria até não ter reencarnado, se possível, e misteriosamente, exatamente após isso, você deixou de reconhecer as células do seu rim, da sua tireoide, das suas articulações como sendo suas. Você começou a fabricar anticorpos para provocar uma desencarnação misericordiosa, porque os outros vão ver você definhando, sofrendo, vão ter pena, e você não vai assumir claramente o suicídio, porque parece que não é, mas é. Inconscientemente você deseja morrer. Então é necessário que você faça um trabalho de perceber que aqueles que estão dirigindo o movimento espírita não são menos humanos do que você, nem menos imperfeitos do que você. E você merece, para o seu próprio bem, dar o exemplo de que você não tem apego ao que eles apontam na tua direção, e nem apego em relação à sua filha. Você ensinou tudo o que ela necessitaria aprender. Você deu exemplos incansáveis para ela, porém ela não desejou crescer com seus exemplos. O livre-arbítrio é dela. E lembramos então de uma parábola, quando Francisco de Assis, voltando de uma de suas viagens com o Frei Leão, bateu às portas de um mosteiro, e um franciscano abriu uma portiúnculazinha, olhou para eles e disse: nós não atendemos mendigos, nós só recebemos franciscanos, volta em outro momento, e bateu a porta na cara de Francisco de Assis. O Frei Leão tentou correr à frente para dizer: é Francisco, e ele o deteve e disse: não fale quem eu sou, eu fui expulso da minha casa, e saiu cantando na neve e foi embora. A lição do apego: perceba que você está apegada à necessidade de transformá-la de imediato, e está em algum nível do seu ser mais preocupada com a opinião que os espíritas têm de você do que a aprovação da sua própria consciência. O seu compromisso entre você e Deus não é entre você e o movimento espírita, não é entre você e os membros do seu centro espírita. A causa está acima da casa, e se a casa te rejeita, a casa de Jesus é um mundo que te acolhe. Dr. Bezerra de Menezes dizia: para servir a Jesus, eu não preciso de cargos, eu já tenho os encargos e eu faço em qualquer lugar. Inácio de Antioquia, que sentou no colo de Jesus,
quando ele disse: bem-aventurados aqueles que têm puro coração e que se assemelham a crianças, adentrou-se à arena de Roma e, rejeitado pelos leões, foi expulso pelos cristãos, que diziam que se os leões não haviam devorado é porque ele havia feito um pacto com Júpiter e deixado de ser cristão, e ele não podia nem ser romano, nem ser cristão, nem ser coisa alguma. Então, minha irmã, reflita sobre isso. Está na arena, diante das feras que não te querem devorar, e você está tão tensa que não foi devorada, que está se devorando por dentro. Está na hora de se curar. Fizemos a prescrição homeopática para ela, orientamos o caso, e dali a 1 ano ela retornou com os anticorpos negativados, absolutamente curada, e ela dizendo para o centro: eu mudei de casa espírita porque eu não vou suportar a hipocrisia daquele centro. Eles não merecem a minha presença, porque vão continuar tentando me acusar para me agredir, e eu estou em paz comigo, que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Há outros filhos precisando de mães, há outras mães precisando de filhos. Se aquela não quis uma mãe, ela terá a oportunidade de ressarcir isso com a sua consciência, mas eu tenho que cuidar de outros que precisam de mim. E seguiu em paz, acusada pelos outros, mas nunca preocupada com a acusação. Marco Prisco, certa ocasião, disse a Divaldo Franco: Divaldo, o elogio não te faz melhor, a crítica não te faz pior, tu és o que és. Então é necessário a autenticidade, aceitarmos aquilo que somos, sem ligarmos muita importância para o que os outros pensam. Não que isso se trate de um mecanismo de autofascinação, veja bem, mas de percepção de que o elogio do outro e a crítica do outro não são capazes de mudar aquilo que eu conquistei até o presente momento. Eu não me torno mais feio se alguém me atinge, nem mais bonito se alguém me elogia. E é muito importante que eu aproveite ambas as oportunidades sem apego, porque às vezes o inimigo é capaz de dizer algo que eu não estou interessado em escutar, e o amigo às vezes fraqueja para dizer. Tem muitos amigos que falam: eu não vou falar porque fulano vai parar de ser meu amigo. Então ele nunca foi. Fale mesmo assim. Seja amigo, mesmo que descubra que ele nunca foi amigo. Ou você está com medo de perder ele mais do que vontade de ajudá-lo. Então é necessário sermos autênticos para sermos plenos e efetivamente sermos felizes. Não há outro caminho. Então o indivíduo, quando começa a fazer a reforma íntima de fora para dentro, ele vai se soterrando de camadas de aparência de equilíbrio. Quando o seu íntimo não está transformado, quando ele é autêntico e traz para fora aquilo que é, ele realiza aquilo que no latim está escrito educere, trazer para fora, educar-se, a partir do que, tomando consciência dos seus conteúdos psicológicos, pode redecidir o seu próprio destino. Marcelo, você pode falar para nós sobre a relação que existe entre a doença e os órgãos físicos, que a gente lê alguma coisa na medicina indiana e chinesa e que a Louise Hay fala para nós? Existem várias relações entre a doença e os conflitos psicológicos. Não teríamos tempo nem condições de falar a totalidade deles, mas podemos resumir parcialmente isso da seguinte forma: os intestinos grossos e delgados têm relações com outros órgãos internos. O intestino grosso, na sua origem embrionária, tem relação com o mesmo tecido que forma o pulmão. E o pulmão é o órgão onde se manifestam as tristezas. As tristezas que o indivíduo não percebe se manifestam no pulmão, na asma, na pneumonia, na tuberculose, nas alergias respiratórias. Quando a tristeza começa a se tornar mais visível, ela vem do pulmão para a pele, para as mucosas e para o intestino grosso. Então observamos que a tristeza que está oculta adoece o pulmão. E a tristeza que o ego já detecta com mais clareza vem para os intestinos, o intestino grosso, a pele e as mucosas. Observamos que o fígado e a vesícula biliar efetivamente são os órgãos que armazenam as energias da raiva. A vesícula biliar, a decisão e a indecisão. É muito comum observar alguém que realiza a retirada da vesícula cirurgicamente e ela fica, como se fala no popular, com a língua solta, sem papas na língua, fala o que pensa, sem autocrítica, porque existe uma correlação perispiritual e orgânica da vesícula biliar com o superego que controla o que eu devo ou não fazer ou dizer. E o fígado que apresenta a raiva, mas também a compaixão.
É curioso notar que todos os órgãos do nosso corpo funcionam orquestralmente, numa sinfonia regida pela consciência. Então vamos observar várias coisas dessa natureza acontecendo e até horários do dia em que determinados órgãos estão proeminentemente funcionando, sendo mais suscetíveis de serem atingidos naquele horário do que em outros horários, e melhor tratados em determinado horário do que outros. Então, por exemplo, é recomendado que todos os indivíduos não se alimentem após as 9 horas da noite. Ou se o fizerem, façam com alimentos muito leves. Porque exatamente entre 11 horas da noite e 1 hora da manhã, a vesícula biliar necessita repousar. E entre 1 hora da manhã e 3 da manhã, o fígado necessita repousar. Se você se empanturra às 9 horas da noite, você vai entrar na digestão a partir das 9h30, 10 horas da noite, vai se alongar 11 horas da noite e você não vai dormir. E vai dizer que estava empanzinado. Pior do que isso, você sobrecarregou as unidades energéticas do perispírito, da área hepática e da área biliar, para também consumir os miasmas dos alimentos e outras coisas. Porque nós nos alimentamos só do alimento, nós nos alimentamos do pensamento do cozinheiro, dos sentimentos dos animais abatidos. E nós, apesar de espíritas, temos muito medo de sermos chamados de beato, então não oramos antes de comer. Não agradecemos aos animais e vegetais que cederam a sua existência para alimentar a nossa. Não agradecemos ao cozinheiro, estivesse ele de bom humor ou mau humor, mas agradecêssemos e isolássemos o alimento dos miasmas que muitas vezes nos chegam. Então, o sistema energético ele se compatibiliza perfeitamente com o corpo físico, estabelecendo várias relações, que Louise Hay teve a ocasião de mapear quando autocurou-se do câncer sem medicamentos, através da atuação terapêutica mental profunda e da meditação. Outros teóricos fizeram a mesma coisa, o que mostra aquilo que já dissemos. A verdade, quando verdadeira, atinge e rompe em vários pontos. Temos Louise Hay no Ocidente, nos Estados Unidos, Mona Lisa Schultz, nos Estados Unidos. Temos William Reich na Europa, Alexander Lowen e John Pierracos na Europa e nos Estados Unidos. Temos os médicos chineses no Oriente, os médicos indianos, porque a verdade, para ser verdadeira, ela não pertence a um só, ela irrompe automaticamente em vários pontos do globo, para que a verdade prevaleça. Nós estamos recebendo aqui 2 questões, vieram pela internet. Uma está vindo aqui do Rio Grande do Norte, de Mossoró. Aliás, nosso irmão Rodrigues, que já participou muito aqui do Instituto com a sua esposa, né? Nossos companheiros muito queridos, nosso abraço para eles. E eles estão aqui perguntando para você. Gostaria de saber se diabetes é uma crise de identidade. A diabetes não é uma única doença, ela é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. O diabético tipo 2, aquele que engorda, normalmente não tem problemas na produção de insulina. Ele produz a insulina de forma adequada ou até mais do que devia, porque o organismo começa a não reconhecer se a produção está adequada, mas ele tem um distúrbio genético que faz com que os portões das células que recebem insulina não a deixem entrar naquele sítio químico de ligação. No momento em que as moléculas de insulina carregam a glicose para o interior das células, elas não conseguem, numa linguagem popular, fazer a baliza, estacionar o carro dentro da célula e levar o açúcar para dentro. Então os diabéticos tipo 2 têm um aumento do açúcar nas taxas sanguíneas, uma queda do açúcar cerebral, porque o açúcar para adentrar ao cérebro não necessita de sangue, ele atravessa a barreira hematoencefálica e vai direto ao líquor. O indivíduo tem uma tendência à melancolia, à depressão, à tristeza, a uma vontade de se alimentar em excesso, porque o cérebro sente falta do açúcar, que está em excesso no sangue, mas que não chega ao cérebro. Começa a engordar, porque o excesso de gordura é transformado, o excesso de açúcar é transformado em gordura, alojado no fígado, levando a esteatose hepática, a pancreatite ou a hepatite gordurosa fulminante e assintomática, o que é um grande perigo. O diabético tipo 1 é o contrário. Ele perde a produção de insulina por várias causas. Há várias formas de impedir ou de atrapalhar a formação da insulina no pâncreas. São indivíduos de 2 naturezas. Costumamos falar simbolicamente que o indivíduo diabético tipo 2 tem dificuldade com o doce da existência.
Ele quer armazenar o doce porque ele quer se gratificar daquilo que ele diz não receber dos outros. Enquanto o diabético tipo 1 desistiu de receber o doce da existência e se tornou uma pessoa amarga. As duas naturezas estão ligadas naturalmente à sexualidade e à afetividade, sendo que um desiste e o outro quer só para si. Um é um glutão de emoções, o outro é um cético de emoções, necessitando de tratamento nessas esferas, porque somente a medicação não o levará a uma cura. Ele vai ter uma manutenção do tratamento. Então é necessário que ele mude os hábitos mentais, mude os hábitos emocionais, realize uma psicoterapia que o leve a entender que ele está agredindo a sua matéria, que ele também está se suicidando de uma certa forma, mas que ele pode encontrar a gratificação à própria existência, não naquilo que ele concebe e deseja, como uma criança malcriada sentada no mercado que quer determinada coisa que o pai não pode comprar. Nós precisamos aprender a não sermos essas crianças manipuladoras, que ainda somos com 40, 50, 60, 70 anos, exigindo do mundo aquilo que às vezes o mundo não tem condições de dar. Então, no momento em que você aceita os presentes da existência e supera-os, você aceita os doces e os amargos da existência. Você não precisa reter todo o açúcar para não sobrar para ninguém, como naquele esquema popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas você começa a aceitar a possibilidade do intercâmbio. Então a diabetes, seja ela tipo 1 ou tipo 2, demonstra claramente uma grande dificuldade da alma de lidar com as emoções, com a sexualidade e com o afeto. A nossa irmã Nilda, para vocês terem uma ideia, é a visita 9.446. Então, ela pergunta, é parecida, diabetes e hipertiroidismo tem alguma relação? E ao lado disso ela cumprimenta você pelo seminário. Nós agradecemos a irmã e dizemos que sim, as glândulas como chakras não funcionam separadamente um do outro. Muitos indivíduos que têm doença de tireoide manifestam como consequência o diabetes, e muitos indivíduos que têm problemas de diabetes manifestam doenças na tireoide, porque são glândulas que funcionam em harmonia, em sinfonia no nosso corpo. A glândula tireoide e a paratireoide estão sob o governo do chakra laríngeo, que é o chakra responsável pela expressão do eu, pela verdade pessoal, pela autenticidade da alma. Quando o indivíduo apresenta um problema de tireoide, eu preciso indagar se esse indivíduo tem dificuldade de expressar aquilo que pensa, de mentir para si próprio, de não ser autêntico com a sua pré-existência e de tanto coagular as energias da expressão nessa região, encouraçando as energias nessa região, atinge a matéria, inibindo ou exagerando a formação hormonal, apresentando cânceres e outras doenças. A paratireoide, que governa a parte óssea, vai ter relação também com os rins, que governam o metabolismo do cálcio e de outros elementos químicos, de modo que, somada à falta de expressão, o medo que atinge os rins, vai promover também problemas de tireoide se o indivíduo assim necessitar para despertar. No diabético não seria diferente. Todo diabético, sem exceção, tem dificuldades de relacionamento interpessoal. São indivíduos que ou não acreditam na possibilidade de serem realmente amados, ou exigem o amor incondicional, irrefreável, incansável dos outros, cansando os outros. E no momento em que isso acontece, se temos um fenômeno de diabetes concomitante à tireoide, temos um indivíduo carente emocionalmente, necessitado de perceber que muito mais que querer, ele pode ser aquele que doa, ser o solidário para não ficar solitário na sua carência, e ao mesmo tempo aprender que ele pode expressar o que pensa, que ele tem direito de se sentir daquela forma, verbalizar isso, para dar um novo significado a isso. Muitas vezes um paciente chega até nós e nos coloca algumas questões, e nós pedimos para ele olhar para uma almofada, olhar para um anteparo emborrachado e socá-lo no consultório, gritar com ele como se fosse a pessoa contra a qual gostaria de altercar. O paciente, às vezes, quando é espírita, então fica com um pouco de medo, porque ele acha que vai gritar e vai ficar obsidiado. Mas eu não devo fazer isso? Deve. Grite, almofada, você não está gritando com a pessoa. Grita com a almofada. Constele que aquela almofada é a pessoa que você quer esmurrar. E na hora que ele começa a esmurrar a almofada, nós pedimos para ele gritar. Aí ele grita como espírita. Aí nós falamos, grita direito.
E a gente vai estimulando até que ele perde a paciência com a gente. Na verdade, ele quer bater na gente. E ele começa a esmurrar realmente a almofada. E na hora que ele dá o primeiro murro com vontade, subitamente vem uma vontade de chorar. Ele para de ter raiva. E a criança raivosa cede espaço para a criança ferida. Então chega o paciente como criança manipuladora, contando a história da carochinha. Minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, meu vizinho, a culpa é sempre dos outros. Aí você traz ele da situação manipuladora para a raiva. Faz ele sentir a raiva que ele sente. E quando ele sente a raiva que ele sente, a raiva se esgota e a dor emerge. E é essa dor que você tem que tratar. Então nós temos 3 crianças. A manipuladora, a raivosa e a criança ferida. Enquanto o paciente não chega na criança ferida, aceitando a criança raivosa e vencendo o estágio da manipulação, ele não se autocura. Ele fica preso na manipulação. Ele frequenta 20 anos o consultório de psicoterapia e fica no blá, 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 blá e não se resolve. O terapeuta que não aciona esse mecanismo não consegue promover a cura. Por isso Reich dizia: faz parte do meu respeito pelo ser humano expor-me ao risco de dizer-lhes a verdade. Nós atendíamos uma paciente que tinha lúpus eritematoso sistêmico em Niterói, e ela também tinha umas crises de desrealização. Às vezes ela estava andando na rua e ela perdia a noção de onde ela estava e para onde ela estava indo. E de repente a memória voltava. E era sempre no mesmo local, no mesmo trajeto de ônibus que isso acontecia. E ela foi narrando a sua história para nós ao longo das sessões, e narrando uma história muito curiosa. Quando ela perdeu o pai, e o pai estava doente com câncer e ela não sabia, a mãe havia escondido, porque ela não precisava saber que o pai tinha câncer. E aí o pai um dia morreu. Ela chamou a filha com 13 anos e mostrou: seu pai morreu. E ela se deu conta que o pai morreu. Sofreu, mas era espírita, a mãe era espírita, o pai era espírita, então eles eram perfeitos. Então ela não precisava sofrer porque ele havia apenas desencarnado e engoliu o sapo. Aí dali a alguns anos a mãe é acometida de uma doença reumática autoimune e morre. Mas ela não avisa para a filha que vai morrer. Um belo dia a filha acorda, mas a mãe não acordou. E ela descobriu que havia ficado órfã. Foi criada pelos tios, mas ela não se revoltava, porque a mãe era uma mãe excelente. O pai era uma mãe excelente. Eu me perguntava o que um paciente estava na minha consulta para dizer que o pai era excelente. Eu quase perguntava: é um problema o seu pai ser excelente, a sua mãe ser excelente? Porque você veio me trazer um problema, mas só elogia os pais, tem algo errado acontecendo. E ao longo das sessões ela sempre retomava os pais de forma elogiosa. E nós começamos a desconfiar dessa advocacia excessiva, essa defensoria pública dos pais que não estava lhe pedindo nada. Até num dado momento que nós vimos que precisávamos falar a verdade para ela. Então respiramos fundo, sabíamos que ia ser a última sessão de terapia dela, porque ela não ia voltar nunca mais, mas ela precisava ter raiva de alguém de quem ela se permitisse ter raiva. Porque como espírita ela não podia ter raiva de Deus, que era pecado. E ter raiva dos pais também não, porque diz o capítulo 14 do Evangelho: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Como eu posso ter raiva do pai e da mãe? Mas o terapeuta ela podia ter. E então o terapeuta disse para ela: você já reparou que você possui muito ódio do seu pai e da sua mãe? E ela mudou de cor imediatamente, nos olhou com ódio, disse: como assim você ousa dizer isso? Até o tom da voz ficou gutural. Eu falei: muito bom, acertei o alvo, é lá que eu vou. Você já se deu conta que a sua mãe não te deu o direito de saber que seu pai ia morrer? E que é muito estranho uma menina de 13 anos achar muito tranquilo o pai morrer e a mãe não avisar? Pior, nem se sentiu abandonada? Depois a sua mãe faz a mesma coisa, não te avisa. Avisa para a irmã dela que ela vai morrer, morre e te deixa sozinha. Você acorda e não tem mãe. E você não se irritou com isso também? Também aceitou porque era natural desencarnar, um dia você também ia? E depois você começa a apresentar uma doença reumática e começa a ter perda de memória de onde você estava no trajeto de ônibus que você fazia com a sua mãe e o seu pai para ir ao trabalho ou à faculdade. Então se trata de muita raiva. Só que você não se autoriza a ter raiva porque você acha feio. Você não se autoriza a ter ódio. O ódio de se sentir abandonada, deixada para trás, sem ter tido ao menos o direito de se despedir, porque ninguém te avisou que ia embora, simplesmente foram. É como você sair de casa, voltar e não ter mais ninguém lá, nem os móveis. E ela então vociferou contra nós,
esqueceu que era espírita, graças a Deus naquele momento, nos xingou de tudo, de feio para baixo e mais um pouco, bateu a porta da casa e nunca mais retornou ao consultório, mas nunca mais retornou a ter doença reumática nem depressão. Ela podia ter raiva da gente, mas ela não se autorizava a ter raiva dos pais. Então é necessário que o indivíduo consiga assumir aquilo que sente. Às vezes a pessoa chega e fala: você perdoou? Não, não perdoei. Mas você é espírita, exatamente por isso. Eu tenho que ser sincero, eu vou perdoar, mas ainda não consegui. Então você não me doutrine que eu não sou encosto, não fique me doutrinando. Senão quem não vai perdoar você sou eu, que eu não pedi sua opinião. Eu tenho o direito de não perdoar se eu não conseguir. Agora, se eu ficar fingindo que perdoei para agradar aos outros, eu não vou agradar os outros, porque isso é uma ilusão. Eu nunca sei o que os outros esperam de mim de verdade. Eu faço suposições, as mais das vezes paranoicas, mas eu também não satisfaço a mim mesmo porque eu estou mentindo. E toda mentira se tornará doença. Um psiquiatra do século XVIII, alemão, que trabalhou nas cortes russas e na Alemanha, no Império Austro-Húngaro, Johann Christian Heinhoff, costumava dizer: a saúde tem algo a ver com a verdade, a doença com a falsidade, a inocência jamais se torna louca, somente a culpa. Tudo que você colocou para a gente hoje tem a ver com a fé? E se tem, quais são os benefícios então que ela traz para a gente no organismo? Não sei se tem a ver com a fé que a irmã apresenta. Fé vem do latim fidelis, pelo grego pistis, que significa fidelidade. Fé não é acreditar. Eu posso acreditar hoje e amanhã descrer. Eu posso pensar em algo hoje e amanhã mudar de opinião. A fé é a confiança irrestrita no conhecimento que eu tenho de como funcionam os mecanismos da lei. Jesus dizia no Evangelho: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedireis lhe será feito. Em outras palavras, quando os seus desejos, pensamentos, ideias forem congruentes com a lei, aquilo que vocês pedirem terá o poder de ordem ao universo. O universo obedece aos filhos de Deus, porque nós somos filhos dele, não somos emprestados. Não somos adotados do orfanato dos espíritos. Nós somos filhos dele, irmãos de Jesus. Jesus parou uma tempestade quando assim o quis. Ressuscitou ao terceiro dia. Manipulava a matéria, a antimatéria. O Discovery Channel mostrou que o Santo Sudário, que houvera sido avaliado como sendo do século XIV, a datação estava errada, porque eles haviam datado as bactérias que se alimentavam do Santo Sudário, mas observaram que ele era uma imagem radiológica, de radiação gama, uma tomografia computadorizada 2000 anos atrás. E não há indivíduo sobre a Terra que suporte a radiação gama, porque é a energia da bomba nuclear. Ele era um indivíduo em natureza superior, que veio nos ensinar qual o próximo estágio da humanidade. Por isso, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga as entidades venerandas qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à Terra para lhe servir de guia e modelo, a resposta é decisiva: Jesus, não outro. Mas para que consigamos apreender o pensamento de Cristo, ele coloca bem claro: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, isto é, se a identificação emocional, racional, ultrapassa a crença que tomba, vacilante, e adquire o colorido da confiança irrestrita daquele que conhece o objetivo da lei, isso é a fé que remove montanhas e não outra. Por isso, Paramahansa Yogananda, em seus livros de yoga, em suas meditações, diz: quando me dizes que és fraco, que és incapaz, que não consegue ultrapassar este limite, que não vences tal coisa, eu não acredito. Tu és filho de Deus. Como gota do oceano, não te desprenda do poder oceânico ao qual pertences. Uma gota isolada perde a sua força, mas quando você, como gota, adere ao poder oceânico que te dá origem, tudo o que queres farás, e não haverá limites. E Paramahansa segue a linha e diz: Deus, ele fala comigo, ele me diz que eu sou dele. Nós temos medo de dizer isso.
achamos soberbo, achamos vaidoso. Ele fala com todo amor. Ele, Deus, fala comigo. Ele me diz que eu sou dele. Quando nós fizermos isso com tranquilidade, o que pensarmos acontecerá. Eu gostaria de saber o seguinte, que eu venho um tempo fazendo estudo sobre psicopatas e cheguei à conclusão realmente que não existe cura para psicopatas, tá? Não só dentro da medicina, dentro da psicologia. O psicopata, claro, ele tem aquele que vive socialmente, que adquire isso, e aquele que já é nato. Esse psicopata vem a ter filhos. Ele não age com a emoção, e sim somente com a razão. Tendo em vista que só age com a razão, eu noto que alguns psicopatas eles dizem que amam esses filhos. Esse amor é verdadeiro ou é apenas apego para protegê-los? Eu não posso julgar todos os psicopatas numa única colocação. Todo ato de gerar um filho, em algum momento, foi um ato de amor. Mesmo que o indivíduo não se dê conta daquilo que está fazendo. Mesmo o estuprador que gera uma criança, em algum momento, num átimo de segundo, ele tinha uma energia de amor. Porque a vida só é gerada a partir do amor, e não a partir de outra coisa. O que nós chamamos de instintos sexuais, de apelos sexuais, se não forem governados por amor em algum nível, não geram vida. Se ele se dá conta da possibilidade de amar ou não, é uma outra questão. O psicopata é aquele que, em algum momento do seu périplo evolutivo, antes da reencarnação, durante o processo de corporificação ou depois, passa a não acreditar que é possível amá-lo. E a partir do momento que ele tem uma agnosia, ele não reconhece o amor do outro por ele, e ele não consegue acreditar na possibilidade de ser amado, ele estabelece um padrão predatório ou um padrão parasitário, a partir do qual ele se beneficia para garantir a sua segurança. Mas no momento em que gera filhos, ainda que é psicopata, ele gerou naquele momento num ato de amor. Ele pode não perceber isso claramente, ele pode falar a palavra sem entrar em contato com ela. Mas mesmo nesse caso, quando alguém tentar agredir a sua prole, atingir os seus, o instinto maternal de que o homem também é adotado, como a mulher, irá em defesa da sua prole, onde se verá a manifestação do único amor talvez possível naquela encarnação, que ele permita que aconteça, porque foi gerado a partir dele, mesmo que simbolicamente através da reencarnação, e não oferece os riscos que ele enxerga no resto da sociedade, que ele preda ou parasita. Mas dizer que um psicopata não tem cura não é exatamente o correto, porque senão não teríamos necessidade de reencarnar. Quantas encarnações passadas nós fomos psicopatas? E estamos hoje aqui dizendo que eles não têm cura. Hoje nós até somos espíritas. Então, na verdade, através da dor da existência, das provas e das expiações, os psicopatas que fomos vão ser dando lugar a outras estruturas de caráter menos cristalizadas, até que nós possamos nos encontrar em estados mais altos. Mas se nós observássemos bem os psicopatas, que John Pierracos não chamava assim, chamava aqueles que são dotados de deslocamento superior, porque ficam no mental e não descem ao emocional, são indivíduos dotados de mediunidade rara, de capacidades mentais muito poderosas, que se fossem estimulados adequadamente, auxiliariam a evolução da humanidade, porque percebem o pensamento e captam as intenções dos outros como a perfeição matemática. Os indivíduos que apresentam qualidades psicopáticas estão na sociedade e não são só os criminosos que a televisão noticia. São muito maiores e muito mais vastos, porque aquilo que nós chamamos de sociopatia pode ser uma potência da alma se aproveitada adequadamente, quando o indivíduo consegue racionalmente entender a realidade complexa e oferecer soluções. Mas ele precisa de educação para isso, de provas e de expiações também. Então não é certo e absoluto dizer que não há cura. Quando a medicina diz que algo não tem cura, ou a psicologia, eu me permito dizer ainda. Porque nós não temos condição de avaliar o que não tem cura ou tem cura. E se nós somos reencarnacionistas e percebemos que nós somos imortais, a cura necessita existir. Senão não há razão para estarmos aqui, perdendo tempo, pensando em tantas verdades espirituais, se a cura não nos é possível. Certa ocasião, um advogado
que exercia o ofício de executor, levava os processos aos outros clientes para intimá-los, era um oficial de justiça, nos procurou para tratar uma gastrite. E nós perguntamos o que estava difícil dele digerir na vida dele, porque ele estava lá se autodigerindo. Ele riu e falou: lá vem as palhaçadas psicanalíticas. Caçoou da consulta, conversou, nós deixamos ele conversar e fizemos ali uma prescrição homeopática para ele, com um medicamento que mexia na gastrite, mas que fazia ele captar a baixa estima que ele compensava com o poder que ele exercia. Porque ele tinha uma característica perversa. A psicopatia dele era seduzir as mulheres que ele intimava para tê-las como namoradas e elas desenvolverem síndrome de Estocolmo, quando a pessoa acha que o seu malfeitor é o seu protetor, a identidade com o agressor. E ele era namorado de uma menina que era sua namorada fixa, fora as outras que ele ganhava com essa atitude perversa. Dali a alguns meses ele voltou deprimido. Ele havia melhorado da gastrite, mas estava em depressão para nosso espanto, porque psicopata não deprime. Pelo menos assim reza a lenda na psiquiatria. E ele estava deprimido. E perguntamos o que havia acontecido. Ele falou: eu tomei uma decisão na minha vida. Eu melhorei da gastrite e comecei a perceber que eu não tinha necessidade de ser cruel com os outros. As mulheres que me buscavam não me amavam, eu não as amava. Então eu comecei a ser mais humano. E a minha namorada me abandonou. Ela disse que eu tinha deixado de ser homem. Falei, provavelmente ela queria um homo de Neandertal, um Cro-Magnon, alguma coisa semelhada. Deixa que ela, como masoquista, vai encontrar outro sociopata. É sintonia, mas você dessintonizou dela porque você não teve características assim. Pois é, e eu deixei de ser oficial de justiça. Estou me preparando para fazer prova para ser defensor público. Que habilidades mentais como psicopata ele desenvolveria como defensor público para ajudar os necessitados? Porque ele estava menosprezando, apenas seduzindo mulheres incautas. Claro que há casos que você não vai conseguir resolver numa única encarnação. Como há processos de obsessão que não vai se resolver em uma encarnação. Há doenças que necessitam mais de uma vida como terapia para serem curadas. Mas elas possuem cura, todas elas. Bom, a gente dentro da doutrina aprende a não conflitar com o outro, a não causar embrólios. Se o outro está falando, deixa que ele fale, não responda, não alimente. E o senhor está falando de não guardar a raiva. Isso significa que eu possa sentir a minha raiva, perceber que eu estou com raiva, apenas não vou bater para não vou mandar para ele. Não vou fazê-lo saber da minha raiva. É isso? É aí o caminho? Não. Não é não deixar o outro saber. Não é essa a questão. Jesus disse: hipócritas, por que me tentais? Raça de víboras, até quando eu vos suportarei? Não dizeis que aqui será chamada casa de oração? E no entanto fizeste dela um covil de ladrões. Jesus era assertivo. Adolfo Bezerra de Menezes, na Federação Espírita do século XIX, em meio à reunião disse: eu não entendo os espíritas. Está na ata da FEB. Ser enérgico nada tem a ver com falta de amor ou caridade. Às vezes a caridade se exerce pela energia, não pela doçura. O que é diferente de agredir o outro. Você pune o crime, não o criminoso. O criminoso você ama e salva-o, se possível. Então questionar o outro é uma questão de sinceridade. Isso não significa que nós vamos ser grosseiros a pretexto de sermos sinceros. Se eu estou com raiva de você e eu quero falar com você, eu tenho que ter a mínima educação de me retirar, me preparar para falar com você em condições de. Porque você não tem culpa da minha raiva. Mesmo que você haja feito algo contra mim, eu tenho raiva porque você atingiu o meu ego, não porque você tem condição de me derrubar. Sou eu quem me derrubo. O elogio não me melhora. Se eu fico vaidoso porque você me elogiou, o estúpido sou eu que me fascino e tombo. Mas se você também me critica, eu não me torno pior pela sua crítica. Eu tenho que usá-la para o meu crescimento. Então há uma diferença grande entre ser sincero e ser grosso com o semelhante. A grosseria não merece o nosso aplauso. Mas sermos sinceros e enérgicos quando necessário. O Frei Fabiano de Cristo, em nosso lar, enquanto dirigia o trabalho de nosso lar há mais de 100 anos, mais de 200 anos, sem sequer dormir, como nos narra André Luiz em nosso lar, quando ali se encontrava, necessitou apresentar
a ira de um espírito manso e justo, quando as câmaras de retificação no plano espiritual passando a traficar com os umbrais, ameaçando o equilíbrio de toda uma colônia espiritual. Ele autorizou inclusive a ligação de baterias elétricas e de armas que hoje nós possuímos na Terra, os tasers, que atingem um espírito e provocam nele a sensação de morte, para que ele não invadisse a colônia e conspurcasse o trabalho de Jesus. Então a energia educativa é diferente de grosseria que fere. Energia educativa e ternura, ambas são instrumentos para a glória da vida. Pude entender que nós produzimos as nossas próprias doenças, né? Nossas enfermidades, enquanto encarnados. Quando estamos desencarnados, também somos capazes de fazer isso? Não produzimos doenças quando desencarnados. Manifestamos no plano desencarnado aquilo que levamos conosco no momento da desencarnação. Como observamos o livro, por exemplo, Mensageiros, de André Luiz, vamos ver vários médiuns que, falindo na proposta da mediunidade por diversas formas, ao desencarnarem adquirem características de esquizofrenia, de outros problemas de saúde típicos da matéria, porque o espírito, quando desencarna, ele é apenas promovido ao encontro mais rápido com a sua consciência. Então ele não cria doenças que já não estejam nele. E muitas vezes, ao desencarnar doente, necessita voltar a uma nova matéria para expungir a doença. Então é um contínuo, incessante, até que o espírito se liberte em definitivo do mal. A falta de prática sexual provocada por um dos parceiros pode influenciar na tireoide a produção de hormônios, levando ao esquecimento e até Alzheimer. A prática sexual deve ser responsável, como ensinam os espíritos. Não praticar o sexo só promove a doença no indivíduo se o indivíduo não exerce a função, mas mantém os clichês mentais adoecidos no seu próprio pensamento. Até mesmo William Reich, que se considerava ateu, descreve que os seres são pré-genitais, genitais e pós-genitais. Há um indivíduo que na adolescência tem o hábito de masturbar-se. Então ele fica pensando numa situação que não está acontecendo para desenvolver a libido, então descarregar através do fenômeno orgástico aquele conteúdo. Ele gera uma tensão, uma angústia através do desejo mental, fabrica hormônios que desencadeiam essa angústia à matéria e ele descarrega através do ato solitário. Quando adulto, ele pode sentir atração por uma pessoa, ou ele pode ficar pensando que necessita ter atração para provar a si mesmo que é macho, que é homem e que é machucado. Numa atitude infantil, masturbatória, mental, ele então passa a tentar desenvolver uma libido que não está nele. E ele possui 1, 2, 3 parceiras, etc. O que estamos falando para os homens serve para as mulheres hetero-homossexuais. Isso não difere. O que acontece é que o indivíduo, quando deseja sublimar a energia sexual, necessita antes perceber se sublimou ela na mente. Já atendi casos muito estranhos. Certa ocasião, uma médium de uma casa respeitável no Rio de Janeiro comunicou ao marido que não precisava mais de relações sexuais porque ela ia canalizar o ectoplasma para a mediunidade. Dali a alguns meses entramos na casa e ela nos recebeu. Olá, tudo bem? Estou ótima, estou feliz, esfuziante. Ela estava maníaca. O riso era emotivado, ela não era simpática. Ela não parava de rir, parecia o Coringa do Batman. Mas o pior foi encontrar o marido na rua, porque o marido estava no centro da cidade, na estação carioca do metrô, e não podia passar uma pessoa que ele despia a pessoa. E até nós nos escondemos, vai lá que ele quisesse despir a gente também, entramos no metrô. Então ela comunicou a ele que não precisava e precisava, e ele que não soube dizer que precisava, aceitou passivamente. Ficaram os dois doentes da cabeça, dois doentes mentais de naturezas diferentes. É muito bonito quando num casal, ambos não sentem a necessidade de atritar as carnes sem que a mente sofra por isso. A pessoa não fica olhando para outra e fica, vamos ver se vai hoje, se vai rolar. Quando a pessoa começa a fazer isso, ela está em atitude de doença mental.
Mas quando as energias estão casadas harmonicamente, em que o amor é profundo, a compreensão é profunda, e nem se pensa nessa possibilidade, é porque a energia sexual atingiu os fins a que se destinava, atravessou o chakra básico e voltou pela coluna ascendendo, atingindo os domínios da espiritualidade. Aquilo que os indianos chamam de Shakti Kundalini, que se torna Tantra Kundalini, e que se torna energia superior na consciência da alma. Mas para que isso aconteça, a sublimação deve ser verdadeira. Não deve ser uma castração fingindo sublimação para enganar os outros, porque nós não conseguiremos enganar a nós mesmos. Por isso que no Vedanta existe uma frase muito curiosa que o médico Deepak Chopra utiliza em uma de suas obras: satisfaça a todos os teus sentidos, até que mais nada te satisfaça, a não ser Deus. É uma frase hiperbólica, um exagero, porque ela não fala que nós devemos nos esgotar para aceitar Deus por cansaço, mas ela diz que é uma consequência natural dos sentidos humanos nós integrarmos o sentido da percepção, da sensação e da emoção da divindade dentro de nós. Sublimação tem que ser pensado com muita cautela, porque a prova do celibato é uma prova muito dura, que ou é missão ou é prova e expiação. E não raro o indivíduo sucumbe se não tiver equilíbrio psicológico. Certa ocasião, um indivíduo aproximou-se de Chico Xavier e começou a pensar: isso é que é um espírito realmente elevado, celibatário, psicógrafo, não pensa nessas coisas, só psicografa. E Chico, já algo perturbado, falou: meu irmão, por caridade, pare de pensar isso ao meu redor que está me atrapalhando. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você acha que quem é mais elevado, eu ou Dr. Bezerra de Menezes? Ah, Chico, aí é covardia. Claro que é Bezerra de Menezes, pois é. Só com uma esposa ele teve 7 filhos. Não era celibatário e não psicografava. Então precisamos tirar do sexo o poder de nos absolver ou nos punir. Ele é uma das forças da alma, que deve ser integrado como tal com respeito e probidade. E sublimá-lo sim, sem castração. Casto é uma coisa, castrado é outra. O casto é aquele que não é promíscuo, é aquele que não se permite qualquer relação de qualquer forma. O castrado é aquele que se bloqueia por uma questão pré-genital infantil, porque ele acha que é necessário esse marketing para provar uma superioridade que não lhe advém. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre, do ponto de vista psicológico, sobre o que o apóstolo Paulo falou: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Relembrando isso, Carla, é muito importante. Paulo perdeu a sua amada, Abigail, que morreu deprimida após ver Estevão, seu irmão, apedrejá-lo por ele próprio. Por isso ele descrevia, na segunda epístola aos Coríntios: conheço um homem em Cristo há 14 anos, fora do corpo ou dentro do corpo eu não sei, que foi arrebatado ao terceiro céu. Lá ele contemplou e ouviu coisas às quais não é lícito ao homem referir. De tal me gloriarei, de mim não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. A mim me foi dado um espinho fincado na carne, mensageiro de Satanás, Shatanyan, aquele que se opõe à lei, para que eu não me envaidecesse demais. Hoje então folgo em afrontas, folgo em ataques, achaques, folgo sobre todas as formas de prova e expiação, pois quando estou fraco, em Cristo estou forte. O espinho na carne, a libido, ele era vício, ele era ígido, ele era jovem, ele perdeu o objeto do seu amor, ele era testado por outras mulheres, testado por pessoas em desequilíbrio, mas o amor que dominava a sua alma era tão poderoso que ele muitas vezes se referia aos tormentos que ele sentia por não haver ainda sublimado a energia sexual. É nisso que ele se refere na Epístola aos Coríntios, quando ele observa que ele possui um espinho fincado na carne, e ele é autêntico, ele assume que tem. Ele não finge que não tem para mostrar aos outros o santo que ele ainda não havia se tornado. Então ele assume perante a comunidade de Corinto na Grécia: eu possuo um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me ache o rei da cocada preta. Mas quando estou fraco, em Cristo estou forte.
Esse é o primeiro passo do Alcoólicos Anônimos, do Narcóticos Anônimos, dos Sexólicos Anônimos. Primeiro, assuma a sua impotência perante aquilo que te detona, aquilo que te faz mal. Entrega-te ao poder superior, segundo passo, que te irá salvar. Paulo fazia isto. Maria de Magdala fez isso. E tantos outros. De saber como é possível ser espírita, respeitar a vida e sentir compaixão e devorar nossos irmãos os animais. Eu queria saber como é que isso pode se fazer. Comer carne, devorar os animais. Eu queria, assim, que você me dissesse como é possível se associar à compaixão e, ao mesmo tempo, os animais sendo mortos e sacrificados para a nossa alimentação. Allan Kardec interrogou os espíritos sobre isso, que foram bem claros. A carne ainda alimenta a carne. E no atual estágio evolutivo no qual nos encontramos, nós não somos capazes ainda de viver 100% sem nada que provenha da alimentação animal. Tal está dentro de uma programática evolutiva, porque na medida que os animais cedem da sua vida para nos alimentar, e nós somos instrumentos de prova para esses animais, eles também estão evoluindo na nossa direção. Seria o mesmo que observar que, quando nós escravizamos nossos irmãos negros, ou escravizamos os colonos italianos, também não exercemos a compaixão, também não exercemos a caridade, mas somos instrumentos para que eles evoluíssem, porque eles puderam nos perdoar e ascender. E se não perdoaram, a responsabilidade também corre por eles. Quando eu te faço um mal, eu posso ajudar você a evoluir, porque você pode me perdoar. E se você não me perdoa, você absorve para você um mal e perde a oportunidade de engrandecer. Quando eu exerço o mal, eu me comprometo com a lei. No atual estágio da evolução terrena, ainda não temos 100% dos indivíduos capazes de não desenvolver uma anemia grave ou outro distúrbio na ausência da ingesta de carne. Sabemos que isso não é sincrônico com a compaixão, não é sincrônico com o amor. Um animal sofre, de modo que a cada dia que passa, os veterinários têm estudado os meios mais eficazes de atingir os animais de forma letal, sem lhes oferecer sofrimento prévio antes desse momento. Mas haverá o dia em que nós não necessitaremos mais disso. Não é agora, esse dia chegará. Eu perdi uma filha, vai fazer 2 anos. Ela tinha um problema cardíaco que se enrolou com uma porção de órgão. Uma menina boa, simpática, sofreu muito emocionalmente e fisicamente. Segundo eu entendi o que o senhor falou, a pessoa que vai para que vira espírito porque morreu, ela volta com a doença, ela não pode se tratar lá no lugar dos espíritos? Nós não dissemos que ela volta com a doença. Quando o espírito gera a sua doença pelo mau uso do seu livre-arbítrio e se compromete com a lei, ele desencarna doente porque aqui desejou permanecer doente. É diferente de um indivíduo que possui uma doença aqui e desencarna em decorrência da doença. É totalmente diferente. Quando eu morro por uma doença qualquer, por um acidente de carro, por um acidente de avião, seja lá o que for, isso está na programática das provas e das expiações da minha existência, da qual eu me liberto. Mas se eu, por exemplo, cometo suicídio, isso sendo contra a lei, e é o ato doloso ou culposo que gera marcas em mim que eu levo para além túmulo, e que devo trazer à matéria uma nova oportunidade. Então nós estamos dizendo que aquele que desencarna doente permanece doente. Aquele que desencarna doente pode efetivamente curar-se totalmente da sua doença, porque ela veio para ser expungida aqui, na matéria. Mas quando eu gero a doença pelo mau uso do meu livre-arbítrio, eu desencarno com algumas lesões e regresso com elas parcialmente para me reeducar. É um processo educativo, não punitivo, veja bem. Então, de acordo com aquilo que cada um de nós houvermos semeado, colheremos. Somos livres para agir, mas nos tornamos escravos daquilo que fazemos, colhendo conforme semeamos. A respeito do que a companheira falou, eu vivenciei essa experiência, tem 2 meses que a minha filha desencarnou. E ela não levava a sério, não respeitava as prescrições. Era um câncer com metástase em pulmão e fígado. Então, dentre as coisas que ela respeitava, ela continuou a fumar,
ela continuou a ingerir álcool e, enfim, ela foi por insuficiência, quando os órgãos não funcionam mais, esqueci a expressão que vocês usam. Falência múltipla dos órgãos, exatamente isso. Eu queria que você falasse, não está se enquadrando no que você falou para ela, né? Ela tem uma participação nisso, é isso? Exatamente. Ela possui uma participação a partir do momento em que ela, sabendo da sua situação de doença, nem por isso abandonava hábitos que pioravam o seu estado de doença. Além da prova e da expiação da própria doença, ela estava concordando em aumentar o seu próprio sofrimento. Então, muito provavelmente, ela regressará para se libertar disso num outro momento. Mas entendamos, a lei é de misericórdia, não é de punição. Você vai envolver a luta terrena para se libertar, então é bom. Nós não temos que olhar isso com pessimismo. Nós ainda olhamos a reencarnação como um mecanismo de punição e não como metodologia de aprendizado, de tentativa e erro, até que nós nos libertemos em definitivo de nós mesmos. Esse seminário se chama Da Emoção à Lesão. Eu acho que nós todos estamos muito interessados na emoção, na lesão, mas sobretudo estamos interessados na cura. Eu gostaria que você, eu acho que essa é a última questão do nosso encontro, gostaria que você fizesse uma integração da emoção, a lesão, a cura e colocasse nisso a visão salvífica da doutrina espírita, que é a caridade. Segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos, a benevolência, a indulgência e o perdão. Qual é o sentido disso nesse processo todo, que eu acho que isso pode até, de certa maneira, encerrar o nosso seminário. Por favor. Na antiga Grécia, um mito descreve exatamente a pergunta de nosso irmão César. Filho de Zeus, com uma animalha, nasceu Quirón, um centauro semideus, filho de Zeus, metade homem, metade cavalo. Os centauros eram entidades perversas, instintuais, agressivas, mas Quirón era um semideus, irmão de Heracles, ou Hércules, e outros semideuses, Perseu e tantos outros. Tinha uma natureza dúbia, meio cavalo, meio homem, mas não deixava de ser filho de Zeus dessa mesma forma. Quirón aprendeu junto a Apolo, seu irmão Deus, a ciência médica, a ciência da cura aos semelhantes. E Quirón aprendeu uma série de ciências espirituais com os deuses, que trouxe para a terra na forma de sabedoria. Conta a lenda que certa ocasião Hércules, realizando seus treinamentos, atingiu a anca traseira do centauro com uma lança. Mas como Quirón era imortal, o sangramento, por mais que não cessasse, nunca o matava. Quirón sangrava, mas nunca morria. Ele então observou um fato curioso. No momento em que ele cuidava das feridas do semelhante, o seu sangramento parava. Dali a pouco o sangramento voltava, até que ele encontrasse um novo necessitado e o curasse. E o sangramento cessava. Dali à frente o sangramento regressava, um terceiro doente, um terceiro estacato, e assim foi sucedendo. Ele observou que a sua ferida era uma sinalização de que ele necessitava ajudar o semelhante, que a sua condição de semideus o levava à imortalidade e à sabedoria, mas que ele não deixaria de sangrar por conta disso. Mesmo os semideuses sangram, e era necessário socorrer o viajante da agonia à sua frente, para que a sua dor diminuísse. Passaram-se muitos anos, e Quirón observou a figura de Prometeu. Prometeu havia galgado o Olimpo, roubado o fogo da sabedoria dos deuses, e estava agora sendo punido por Zeus, por Hades, por Poseidon, pelo Olimpo inteiro. Ele havia sido preso a uma árvore para que um corvo devorasse o seu fígado durante a noite e ele crescesse ao longo do dia, e assim sucessivamente. Ele então observou que Prometeu merecia ter encontrado o fogo dos deuses. Ele havia encontrado a sabedoria pelo esforço de galgar o Olimpo. Enquanto os homens se debatiam em guerras nas polis gregas,
Prometeu havia subido a montanha do Olimpo e galgado a sabedoria dos deuses. Entendendo isto com sabedoria, Quirón aproximou-se de seu pai Zeus em prece. E Zeus então apareceu à sua frente e lhe disse: Pai, eu sangro sem cessar. Venho ajudando as criaturas, socorrendo as criaturas. Mas, após havê-las socorrido, as minhas dores regressam. Prometeu teve a honra e a coragem de vencer a limitação humana, subir o Olimpo e roubar o fogo dos deuses. Eu te peço, meu pai, dá a minha imortalidade para Prometeu e me concede a bênção da desencarnação. Zeus então refletiu na sua sabedoria e viu que o pensamento de Quirón era justo. E após Quirón haver ensinado Asclépios, ou Esculápio, a ciência médica, e dando a Asclépios o dom de ser o primeiro deus médico entre os homens, Quirón perdeu a sua imortalidade, cedeu-a a Prometeu, que se tornou um deus imortal, e então teve a bênção da morte. A cura definitiva só se dará nas esferas espirituais. Nós podemos ser saudáveis, apesar de doentes, porque saúde não é o contrário de doença. Doença não é somente os sintomas que percebemos, mas as atitudes que possuímos diante das provas que atravessamos. Podemos estar com câncer e sermos saudáveis. Podemos estar com lúpus e sermos espíritos saudáveis. Porque a matéria um dia irá morrer. Rotos os laços que detinham o espírito à matéria, ele se desprende, relatam os espíritos a Allan Kardec. Então a atitude da saúde não é a atitude do corpo, mas uma atitude de governo interior da alma. Na medida em que realizamos o bem ao semelhante, a maneira da lâmpada que se ilumina antes de acender e iluminar o ambiente, todo o bem que fazemos beneficia primeiro aquele que o realiza, mas não nos exime da necessidade da desencarnação. Quando nós conquistamos a nossa real natureza espiritual e superior, somos a imagem e semelhança do Criador. De duas uma, ou Deus é um mosaico de caras diferentes, faces, corpos, porque se todos nós somos a imagem e semelhança dele, ele deve ser um mosaico muito complexo, ou nós não entendemos que a nossa imagem e semelhança é nos refolhos da consciência, nas profundidades do self. Nesse estágio de pensamento, entender a saúde como um processo a partir do qual, não importando as circunstâncias aziagas, não importando os degraus necessários à ascese, não importando os esforços imprescindíveis ao crescimento, somos espíritos saudáveis, porque conhecemos Jesus. Estamos caminhando na sua direção, ainda que sob tropeços, sob dificuldades, sob desafios, podemos realizar o bem, podemos perdoar, podemos elevar o pensamento através da oração, podemos fazer o melhor. Sempre estaremos no melhor espaço, no melhor tempo, nas melhores circunstâncias, diante das melhores pessoas, para realizarmos também o melhor. Esse deve ser o conceito de saúde para o espírita, não somente a ausência de sintomas da matéria que um dia irá morrer. Não haja tido qualquer doença, ou haja tido várias patologias, é necessário que um dia nós abandonemos esse casulo, como uma borboleta vitoriosa que vence a sua crisálida e atinge a plenitude dos céus, como flores voadoras para espargir o pólen e a mensagem da fraternidade. Então é necessário que nós meditemos acerca da saúde e da doença neste novo paradigma, não como ausência de provas e de expiações, mas como uma atitude de coragem da alma, apesar das provas e das expiações. Por enquanto não nos é possível vivermos num plano onde nós não choremos. Ainda não é possível vivermos num mundo apenas de delícias. Como diz o Eclesiastes do Antigo Testamento, a felicidade não é neste mundo. Mas podemos recordar Bezerra que dizia: o reino dos céus não é aqui, não obstante a que deva começar. Então, refletindo sobre estas assertivas, que nós possamos ser mais benevolentes, que nós possamos exercitar o perdão, que nós possamos entender que vale a pena amar, que o bem faz bem àquele que o pratica, mas que nós não façamos da caridade um desempenho como uma empresa, porque fazer a caridade é meio estranho,
Parece que caridade é um ofício que se pratica, quando na verdade é um sentimento que deve dominar a alma e permear pensamentos, sentimentos e atos. Assim, nós seremos não só pessoas saudáveis, seremos espíritos saudáveis, ainda que abaixo de provas e expiações. Agradeceremos a Deus, não reclamaremos a Deus. Nós agradeceremos ao Pai, Mãe, amigo onipresente de todas as horas, a possibilidade de estarmos aqui. Esperamos que tenhamos conseguido, pelo menos, problematizar algumas questões, fazendo com que os irmãos saiam daqui, não com respostas, mas com mais dúvidas, para estudarem cada vez mais. Porque se nós fizermos os irmãos saírem sem dúvidas daqui, foi um total desrespeito a todos o seminário e absolutamente não teríamos cumprido com a tarefa, que era problematizar e gerar pulgas saudáveis nas orelhas de cada um.